Bom, de volta mais uma vez aqui, pessoal. Vamos seguindo em frente. Questão 21. Estamos quase acabando aqui, pessoal, esse pedaço de diagramas de caso de uso. Depois disso, a gente vai entrar em algumas questões de diagrama de sequência, tá? Que são mais rápidas. Tem poucas questões de diagrama de sequência. Acho que tem, nos últimos anos aí, caíram, sei lá, 5, 6 questões de diagrama de sequência só. E depois a gente vai cair dentro de diagramas de máquinas de estados, que são questões mais trabalhosas, que demandam mais tempo. Aí vocês vão ver que são questões mais longas, tá? São questões que demoram um tempinho a mais para a gente dar uma olhada. Mas vamos lá. Pessoal, questão da BR Distribuidora aí de 2012. Na questão, nossa, questão 21. Dá uma olhada aí. Olha aqui o diagrama de caso de uso. Olha lá. Tem um monte de ator, ó, ator-aluno, ator-professor, ator-chefe de departamento. Eles estão associados a vários casos de uso. Lembra lá, pessoal, isso aqui é importante, tá? Vocês Gran Rio gosta disso. Essa multiplicidade aqui significa o seguinte: um aluno pode solicitar a matrícula ou não, pode não solicitar matrícula também. Não é um relacionamento obrigatório, tá certo? Então, presta atenção nisso aqui. Olha aqui, ó, esse outro relacionamento. Um aluno pode enviar mensagens para 0 ou para mais alunos. E uma mensagem pode ser trocada entre vários alunos também. Esse tipo de coisa tem caído na SES Gran Rio aí desde o ano de 2011, esse tipo de questão, e eles têm cobrado essas multiplicidades aí. A gente tem, ó, relacionamento de include, não tem extends aqui, para facilitar a vida de vocês. Temos diversos casos de uso. E vamos direto às opções aqui para a gente ver o que ele fala. Apenas a partir desse diagrama pode-se deduzir que, ao descrever os casos de uso na sua forma textual, o que o analista deve? Pessoal, olha lá, ele diz o seguinte: olhando para esse diagrama, se eu for escrever os casos de uso em forma de texto, qual dentre essas 5 opções eu posso considerar verdadeiras? Vamos ver, cada uma delas separadamente aí. Letra A. Indicar o ponto de extensão onde o caso de uso consultar emenda é incluído. Vamos procurar o consultar ementa, pessoal. Aqui, ó, consultar ementa está sendo incluído por 3 outros casos de uso. Ó, solicitar matrícula, criar ementa e criar turma. Beleza. Então eu tenho que considerar o ponto de extensão onde ele é incluído. Pessoal, cuidado. Ponto de extensão é extension point. Ponto de extensão a gente vai ter quando a gente estiver falando de um relacionamento do tipo extends. A gente vai ter um extension point. A gente não tem no relacionamento de inclusão um ponto de extensão, tá certo? Então, isso aqui está errado, pessoal. Eu não vou considerar pontos de extensão, não. Só se fosse um relacionamento do tipo extends, tá certo? Não é o caso aqui. Vamos ver a letra B. Ele diz lá que permitir que qualquer professor crie turma. Vamos ver. Olha lá, pessoal, tem um professor aqui, ó. Olha aqui, o professor pode aprovar matrícula, pode criar ementa, pode fornecer notas de prova. Ué, mas professor não pode criar turma. Olha lá, quem pode criar turma, olha, é o chefe de departamento, pessoal. Ó, ele pode ou não criar uma turma. Então, é qualquer professor que pode criar turma? Não. É um professor específico que eu estou chamando de chefe de departamento, que é filho do ator professor. Então, letra B, furada também, porque ele diz aí que qualquer um desses professores aqui poderiam criar uma turma. Não é verdade. Vamos para a próxima. Olha lá. Letra C, permitir que vários alunos colaborem simultaneamente na troca de mensagens. Vamos voltar. Olha lá, pessoal, eu tenho um aluno aqui. Opa, eu tenho um caso de uso troca de mensagens aqui. Um aluno pode trocar mensagem com vários alunos? Pode. Uma mensagem pode ser trocada por vários alunos? Pode também. Opa, então é exatamente isso que a questão está falando, pessoal. Olha lá. Na letra C, ele diz que vários alunos vão poder colaborar simultaneamente, trocando mensagens entre si. Resposta da questão, por enquanto, é essa. Mas vamos analisar a D e a E aí para ver se tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada aí. Vamos lá. Na letra D, ele fala aí que deve ser obrigatório exigir que o registro acadêmico solicite a lista de formandos. Vamos ver. Registro acadêmico, olha lá, ó. Registro acadêmico. Pessoal, é obrigatório que ele exija a lista de formandos, que ele liste os formandos? Olha aqui o relacionamento, 0 ou 1. O registro acadêmico pode listar os formandos ou
Não necessariamente, né? Ele pode não fazer também. Então, letra D, furada também. Isso aqui não é um relacionamento obrigatório, já que a gente tem uma multiplicidade aí de 0 para 1. Finalmente, letra E, vamos ver, ó, fornecer aos alunos suas notas de prova. Vamos ver. Olha lá, pessoal, notas de prova. Vamos ver aqui, ó, fornecer notas de prova. Olha aqui, um professor pode fornecer 0 ou 1 notas de prova. Então, eu posso ter isso aqui executado ou posso não ter executado. Como a gente está dizendo aqui que a gente está deduzindo a descrição dos casos de uso de forma textual, a gente não pode considerar que sempre serão fornecidas as notas de prova aos alunos. O que está dito aqui é que um professor pode ou não fornecer notas de provas. Ele pode ou não executar esse caso de uso aí. Então, nossa única resposta possível aí, dentre as que a gente listou, é a letra C de novo, tá? Resposta correta da questão aí da BR Distribuidora. Bom, pessoal, a gente já viu aí grande parte das questões de caso de uso, né, que caíram nos últimos aninhos aí da Sesgran Rio. Eu queria só, antes de fazer essa última questão sobre caso de uso, mencionar um negócio para vocês que eu não falei, quando eu falei de diagrama de classe. Que existem 3 tipos de classe principais aí, pessoal. Por que eu estou falando disso agora? É só um parênteses, tá? Porque a gente vai resolver uma questão agora em que esse conceito aqui vai ser cobrado. Então, eu queria só dar um panorama geral disso aqui, antes de fazer a questão, para você ter uma noção do que se trata o assunto. Pessoal, quando a gente fala de classe, o Ruppel, também chamado de processo unificado, né, o processo unificado da Rational, dividiu minhas classes aí de análise de sistemas aí em 3 tipos possíveis de classe. Ele chama aí classes de fronteira ou classes de boundary, as classes de controle ou classes de controller e as classes de entidade ou entity, em inglês, né, que a gente chama. O Ruppel separa isso aí dando responsabilidades bem definidas para cada tipo de classe. Ou seja, sempre que eu tiver um ator interagindo com o sistema, a classe em que vai fazer esse meio campo aí entre um ator e o sistema, eu vou chamar de classe de fronteira. Pessoal, olha aqui, ó, a classe de fronteira vai ter uma notação específica, ela vai ter essa carinha aqui, ó, essa parede, como se fosse uma parede aqui com a fronteira do sistema e uma bola, tá? O problema é que quando o ator vai se comunicar com essa classe de fronteira, ele vai falar assim, olha, eu quero, por exemplo, consultar um relatório. E aí, a minha classe de fronteira vai, através do que o ator pediu, ela vai passar a informação para uma classe de controle que vai controlar o fluxo de execução aí do meu sistema. Beleza? Essa classe tem essa notação aqui, essa bolinha com essa setinha voltando para ela mesma, ó, tá vendo? Ó, bolinha, setinha. Pessoal, essa classe de controle vai decidir para onde vai direcionar essa informação e vai apontar, no final das contas, para as classes de entidade, que geralmente são classes aí que vão persistir no banco de dados. Tá? Geralmente, pessoal, isso não é sempre obrigatório. Tá? As classes de entidade vão ter essa carinha aqui de entity, que nem a gente está vendo, com esse, como se fosse o chão aqui embaixo, né, e uma bolinha em cima. Eu estou falando disso aqui, pessoal, porque essa subdivisão aí muitas vezes é cobrada em concurso também, mas a Sesgran Rio não costuma cobrar muito isso. Isso aí eu tenho visto cair mais em CESP, tá? Mas eu queria só mencionar isso para vocês aí, vocês saberem que existe essa subdivisão de tipos de classe, para a gente dar uma olhada na questão seguinte, que é uma questão um pouco mais antiga aí, de 2008, da BR Distribuidora também, caiu na prova de SAP. Tá? Aqui, pessoal, olha o que ele fez aqui na questão. Ele trouxe, ó, um diagrama de caso de uso e ele misturou o diagrama de caso de uso com um diagrama de classe meio simples, né, um simplificado aqui, com, olha lá, ó, meu ator se comunicando com uma classe de fronteira, a minha classe de fronteira se comunicando com uma classe 2 controller, que se comunica com uma classe 3 entidade, 4 entidade também. Beleza? Ele deixou esses 2 desenhos aqui e aí falou o seguinte, ó, considere os seguintes diagramas incompletos que estão sendo elaborados por um analista. Aí ele fala o seguinte, vamos lá. Sobre esses diagramas é correto afirmar que, letra A, as classes de análise devem apresentar todos os atributos e métodos de uma classe de design como boa prática da modelagem de sistemas.
Pessoal, classe de análise. A gente está pensando no comecinho, né, do desenvolvimento do meu sistema. Eu ainda estou fazendo análise, preocupado em entender o problema do meu sistema. Nesse momento é o momento de eu completar a minha classe com todos os atributos e métodos de uma classe? Não, né, meus amigos? Isso aí depois eu vou fazer quando eu for fazer o projeto, quando eu for fazer a implementação. Eu vou colocando detalhes nas minhas classes simples, minhas classes de domínio, de análise, e eu vou refinando esse meu modelo de análise, aumentando ele de forma que ele fique mais completo. Beleza? É isso aqui que vai acontecer no desenvolvimento de sistemas. Não é o que está dizendo na letra A. Na letra A, ele fala que nas classes de análise já devem ter todos esses atributos aí, todos esses detalhes. Isso não é verdade. Vamos lá, que essa questão mistura um pouco aí conceito de diagramas de classe, modelagem de análise, projeto, com diagramas de caso de uso. Por isso que eu trouxe ela aqui e estou falando devagar dela. Olha aqui a letra B, ó. A classe 1, né? Olha aqui a classe 1, olha lá. É de que tipo a classe 1? Olhando para o tipo, ó, você consegue ver. Lembra lá do desenho que eu mostrei para vocês. Olha aqui, vou voltar, ó. Olha aqui, ó. É uma classe do tipo de boundary, ou fronteira, né? Olha aqui o que ele diz. A classe 1, acima, representa um tipo de classe que pode ser utilizada para representar processamento complexo, coordenação, sequenciamento, transações e controles de outros objetos. Pessoal, a classe de fronteira tem essa responsabilidade? Falei para vocês que o objetivo principal da classe de boundary ou fronteira é fazer o meio-campo aí entre um ator e o sistema, né? Ela que vai ser a interface aí do ator com o sistema. Não é ela que vai fazer esse processamento, sequenciamento. Depois isso vai ser passado para uma classe de controle, que aí sim vai fazer esse controle aí dos objetos. Então, a letra B já está errada também, tá certo? Vamos partir aí para a letra C, olha lá. Ele fala aqui que os diagramas de classe de análise podem ser utilizados para descrever a realização de casos de uso. Pessoal, diagramas de classe de análise, eu vou usar eles para descrever realização de caso de uso? Pessoal, é exatamente isso aí, tá certo? Eu vou usar os meus casos de uso para poder desenhar o meu modelo de análise, tá? Ele vai servir de insumo aí. Quando eu tiver lá descrito as interações do meu sistema, eu consigo pegar meu caso de uso e desenhar o meu modelo de análise, meu modelo simples de análise aí, através deles. Beleza? Eles são dois modelos aí que vão se ajudar muito, se complementar muito. Beleza? Então, isso aí é uma... A SesGran Rio gosta de cobrar isso, tá? De vez em quando cai isso aí na SesGran Rio, tá? Ele fala aí que o modelo de análise descreve a realização dos casos de uso. É exatamente isso, tá? Lembra disso aí. Olha aqui a letra D. O relacionamento entre atores ator 1 e ator 2. Olha aqui, ó. Ator 1 e ator 2. Pessoal, quem que é o pai? A seta sempre aponta para o pai. O pai é o ator 1, tá? Olha aqui o que ele fala. O relacionamento entre ator 1 e ator 2 indica que ator 1 herda o significado e comportamento do ator 2. Pessoal, ordem de seta invertida, né? O ator 1 é o pai, ou seja, quem herda aí as características, o comportamento, o significado é o ator 2. Aí ele está dizendo o contrário, como se o ator 2 fosse o pai e o ator 1 é o filho. Está errada aí a questão. Vamos ver a E. O relacionamento include do diagrama de caso de uso acima indica que o caso de uso extensor inclui o comportamento opcional do caso de uso estendido. Pessoal, aqui, relacionamento entre caso de uso 1 e 2. Caso de uso 2 inclui o caso de uso 1. Meus amigos, isso aqui é uma opcionalidade? Não, não é opcionalidade. Isso aqui é uma obrigatoriedade. O relacionamento de extends é uma opcionalidade, enquanto o relacionamento de include é uma obrigatoriedade. É isso aí que você tem que saber quando ele falar de relacionamentos de include e de extends, porque geralmente é isso que cai na banca aí, na nossa banca SesGran Rio, tá certo? Pessoal, então, ó, chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Concluímos aí grande parte das questões sobre diagramas de caso de uso que tem caído aí. Falei para vocês que caíam diversas e realmente caíram bastante questões aí sobre o assunto, diversas questões. E agora vamos fazer algumas questões sobre diagrama de sequência no próximo vídeo. Beleza? Aí a gente continua falando aí sobre diagrama de sequência e diagrama de máquina de estados nos vídeos para frente. Tá certo? Tem muita coisa para falar ainda. Vamos lá. Um abraço, pessoal. Até logo.